Olá pessoal, então na última aula eu falei que a gente ia dar uma geral no diretório etc para mostrar algumas características dele. Então eu vou entrar aqui nele. Eu estou com outro usuário, mas isso não tem nada a ver. Era Ronaldo, agora é Satangos, mas não tem problema. Praticamente a mesma coisa. Então aqui dentro do etc eu tenho vários arquivos de configuração do sistema. Tenho os arquivos de alguns programas. Pode ver que tenho configuração de áudio aqui com alça, tenho configuração de Java, calendário, console, algumas configurações de internet, aqui é o tempo do sistema, aqui é rede. Então a gente tem vários arquivinhos que servem para você configurar o seu sistema. Eu vou dar uma olhada aqui, vou dar o les aqui, vou dar uma olhada com vocês no arquivo chamado stab, que é aquele arquivo que eu expliquei na aula passada, que serve para configurar os dispositivos do sistema. Então a gente vai dar um les aqui nele. Aqui ó, já diz, aqui em cima o que é o arquivo. Então um arquivo estático que mostra informações do sistema. O que é basicamente esse arquivo? Ele vai dizer ao sistema quais são os dispositivos que vão ser reconhecidos por ele. Então aqui a gente tem todas as partições. Lembra que na aula passada eu falei que cada um dos dispositivos tem que ter um arquivo dev correspondente? Então aqui ó, por exemplo, essa minha partição aqui, esse meu arquivo SDA2, ele é montado na raiz. Quer dizer que ele é a minha partição onde eu tenho os arquivos de todo o meu sistema. Estão aqui montados com o SDA2. Aqui o tipo, no caso ext3, e aqui as opções que eu tenho de montagem desse sistema de arquivo. Aqui embaixo a mesma coisa, tem um arquivinho dev com a minha partição. Lembrando que as partições no Linux elas não são como no Windows. Por exemplo, lá tem C, D, F. Aqui não, aqui corresponde ao SDA3, SDA5, etc. Então aqui é SDA3 porque é um HD SATA meu. Então é dividido assim. Aqui no caso SDA3 é onde estão guardados os meus arquivos do home. Vocês podem estar estranhando que está separado dos arquivos do sistema, mas é proposital, porque sempre quando eu formato meu computador, eu separo o home, que são os arquivos pessoais dos usuários, e os arquivos do sistema propriamente dito. Por que eu faço isso? Uma é para separar, deixar mais organizado o meu sistema operacional, e outra para, se caso aconteça algum problema, eu preciso formatar o meu sistema de arquivos, eu não tenho que fazer backup dos arquivos que estão na partição home. Então, toda vez que eu tenho um problema ou eu preciso formatar o meu HD, eu só formato essa partição aqui SDA2, que estão os meus arquivos do sistema, e a minha partição home aqui fica intacta. Eu só acerto depois na hora da instalação. No caso aqui no Debian, no momento da instalação eu já acerto qual que vai ser a partição onde vão ser guardados os meus arquivos de raiz e quais são a minha partição que vai ser guardado o home. Peço para não formatar, claro, para não perder os dados, e ele instala normalmente, fica com o sistema zerado de novo. Aqui, essa partição aqui, SDA5, ela não é montada em lugar nenhum porque ela é swap. Essa partição swap é um outro diferencial do Linux. O que é isso? Em sistemas mais antigos, onde a memória era algo bastante raro ou era caro na época, o sistema Linux ele tem essa partição swap. O que ela faz? Toda vez que o sistema requer muito processamento ou precisa de bastante memória para executar um programa,
o que ele faz? Ele faz uma requisição para essa partição swap que trabalha com uma memória. Essa partição swap é nada mais nada menos que um pedaço do HD. Então na hora que eu fiz a partição lá na hora que eu fiz a instalação do sistema, eu deixei uma parte do HD para ser usado com swap. Então toda vez que o meu sistema requer memória, ele vai, pega essa partição e faz com que essa partição trabalhe como se fosse uma memória do sistema. Então é bem interessante esse recurso do Linux. No caso, existe muitas teorias sobre essa memória swap, que alguns dizem que tem que ser o dobro da memória que você tem no computador, ou metade da memória que você tem no computador. Basicamente, como nesse sistema que eu estou aqui, ele tem bastante memória, 2 GB, eu nunca usei essa memória swap para nenhum programa que eu for utilizar. Caso eu necessite, ele vai usar essa memória, esse recurso extra do Linux. Aqui embaixo eu tenho um outro arquivo dev, que é o HDA. Esse HDA pode ver que é diferente do SDA lá de cima, porque ele é o dispositivo para CD-ROM. Aqui ó, ele mostra onde é a ponta de montagem dele, é no CD-ROM. Então ele usa HDA. Aqui embaixo eu tenho uma outra característica que é a memória com partição em TFS. Aqui eu tenho nesse computador, eu também tenho um Windows instalado para algumas coisas que eu preciso fazer na faculdade. Então eu tive que instalar o Windows nessa partição NTFS. Então aqui tem todas tem o tipo, né, NTFS e algumas características. Por exemplo, aqui ela pode ser montada por qualquer usuário do sistema. Ela é leitura escrita e o dono dessa partição é o root. Então só ele pode mudar as permissões dessa partição. Aqui tem uma outra partição ext3, que é a mesma lá do meu sistema de arquivos. E aqui embaixo eu tenho uma outra que é um pouco diferente, que é a SDB2. Essa partição SDB2 é uma partição que eu fiz para o meu PSP, que ele não é montado com um pendrive normal, então ele precisa de uma partição com tipo VFAT para ele ser montado. E a mesma coisa, aqui essa opção no alto, ele serve para não ser montado automaticamente na inicialização. Mesma coisa, as permissões todos os usuários podem montar e desmontar, e ela é leitura escrita. Bom, é isso pessoal, até a próxima.